Capítulo 1, Parte 1. O posto de gasolina no fim do arco-íris. A vida começou, pensei, acenando para meus pais e afastando-me no meu velho e fiel Valia, com a carroceria branca e desbotada, abarrotada com a bagagem que eu estava levando para o meu primeiro ano de faculdade. Sentia-me forte, independente, pronto para tudo. Cantarolando mais alto que a música que tocava no rádio, tomei a direção norte, percorrendo as rodovias de Los Angeles. Atravessei Grapevine, com conexão para a Via 99, que me levaria pelas verdejantes planícies agrícolas que se estendem até o sopé das montanhas de San Gabriel. Pouco antes do entardecer, depois de descer as estradas sinuosas das colinas de Oakland, deparei com a visão bruxuleante da Baía de São Francisco. Minha excitação aumentou ao aproximar-me do campus de Berkeley. Depois de encontrar o meu alojamento, desfiz as malas e, da janela, contemplei a paisagem. A Golden Gate e as luzes de São Francisco cintilavam em meio à escuridão. 5 minutos depois eu estava andando pela Telegraph Avenue, contemplando as vitrines, aspirando o ar puro do norte da Califórnia, deliciando-me com os aromas que saíam dos pequenos cafés. Encantado com tudo, caminhei pelas calçadas e pelos jardins do campus, até depois da meia-noite. Na manhã seguinte, logo depois do café da manhã, fui até o ginásio Amo, onde treinaria 6 dias por semana, durante 4 horas muito suadas, forçando os saltos mortais e os músculos, perseguindo o meu sonho de tornar-me um campeão. Passaram-se 2 dias e eu já estava mergulhado num mar de pessoas, papéis e aulas. Logo os meses se fundiram, sucedendo-se suavemente como as brandas estações californianas. Eu sobrevivia nas aulas e florescia nos exercícios. Certa vez, um amigo me disse que eu nasci para ser acrobata. Sem dúvida, eu tinha a aparência de um deles. Sou bem apessoado, tenho cabelos castanhos e curtos, sou magro, porém forte. Sempre tive inclinação para acrobacias temerárias, mesmo quando criança, gostava de desafiar os limites do medo. A sala de ginástica tornou-se o meu santuário, onde eu encontrava emoção, desafio e algum prazer. Ao final dos primeiros 2 anos, eu já estivera na Alemanha, na França e na Inglaterra, representando a Federação de Ginástica dos Estados Unidos. Ganhei o Campeonato Mundial de Acrobacia, meus troféus estavam amontoados num canto do meu quarto, minha fotografia aparecia com tanta regularidade no Daily Californian que as pessoas começavam a reconhecer-me, e minha reputação crescia. As mulheres sorriam para mim. Suzy, uma amiga de inesgotável simpatia, de cabelos louros e um sorriso maravilhoso, fazia-me visitas carinhosas, cada vez mais frequentes. Até nos estudos eu ia bem. Sentia-me no topo do mundo. Contudo, no começo do outono de 1966, meu penúltimo ano na faculdade, alguma coisa ainda obscura e impalpável começou a tomar forma. Nessa época, eu já tinha deixado o alojamento e estava morando sozinho, em um pequeno apartamento atrás da casa do meu locador. Eu sentia uma melancolia crescente, não obstante todas as minhas conquistas. Pouco depois, começaram os pesadelos. Quase todas as noites, eu acordava sobressaltado e suando. Quase sempre o sonho era o mesmo. Eu caminhava por uma rua escura, prédios altos, sem portas nem janelas, agigantavam-se à minha volta, em meio à névoa turbilhonante e misteriosa. Um vulto alto e com roupas escuras aproximava-se de mim. Eu sentia mais do que via o espectro deprimente, uma caveira branca e cintilante, cujas órbitas negras fitavam-me em silêncio mortal. Um dedo de ossos brancos apontava para mim, os nós dos dedos transformavam-se numa garra, e eu era chamado. Eu ficava petrificado. Um homem de cabelos brancos surgia por trás daquele terror encapuzado, seu rosto era calmo e sem rugas. Os passos silenciosos. De alguma forma, sentia que ele era minha única esperança, ele tinha o poder de me salvar, mas não me via, e eu não conseguia chamá-lo. Zombando do meu medo, a morte, de capuz negro, rodopiava e encarava o homem de cabelos brancos, que, por sua vez, soltava uma risada. Eu observava tudo, aterrorizado. A morte, furiosa, tentava agarrar o homem. Em seguida o espectro lançava-se na minha direção, mas o ancião segurava-o pelo manto e sacudia-o no ar. De repente o ceifeiro implacável desaparecia. O homem de reluzentes cabelos brancos olhava para mim e estendia as mãos, num gesto de acolhida. Eu caminhava na direção dele,
diretamente para dentro dele, dissolvendo-me em seu corpo. Olhei para mim e vi que estava usando um manto negro. Ergui as mãos e vi meus ossos nodosos e descorados unidos em oração. Eu acordava com a respiração ofegante. Certa noite, no começo de dezembro, eu estava deitado na cama, ouvindo o vento que entrava por uma pequena fresta da janela do meu apartamento. Sem poder dormir, vesti meus jeans desbotados, camiseta, tênis e jaqueta, e saí para andar pela noite. Eram 3:05 da madrugada. Caminhei sem rumo, aspirando profundamente o orvalho frio, contemplando o céu salpicado de estrelas, prestando atenção aos possíveis e raros sons nas ruas silenciosas. Senti fome e me dirigi para um posto de gasolina que ficava aberto a noite inteira, a fim de comprar biscoitos e um refrigerante. Mãos nos bolsos, atravessei o campus correndo, passei pelas casas escuras, e só parei ao ver as luzes do posto, um oásis de neon brilhante em meio à solidão e à penumbra de lanchonetes, lojas e cinemas fechados. Circundei a garagem junto ao posto e quase caí em cima de um homem que estava sentado nas sombras, a cadeira encostada na parede de tijolos vermelhos. Recuei sobressaltado. Ele usava um boné vermelho de lã, calça cinza de veludo cotelê, meias brancas e sandálias japonesas. Parecia aquecido com um blusão fino de couro, embora o termômetro na parede atrás dele registrasse 3 graus. Sem erguer a cabeça, ele disse com uma voz forte, quase musical: Desculpe se o assustei. "Oh, tudo bem. Você tem soda pop?" Só suco de fruta. E não me chame de pop. Ele virou-se para mim, com um meio sorriso, tirou o boné e revelou reluzentes cabelos brancos. Então começou a rir. Aquela risada. Por um instante fitei-o confuso. Era o velho que eu via nos meus sonhos. Os cabelos brancos, o rosto sereno e sem rugas, a estatura e a aparência de um homem de 50 ou 60 anos. Ele riu novamente. Ainda confuso, não sei como consegui chegar à porta onde se lia. Escritório. Abri. Senti outra porta abrir-se, juntamente com a primeira, para uma outra dimensão. Desabei em um sofá velho e estremeci, imaginando o que poderia surgir por essa porta e entrarem. Meu mundo disciplinado. O medo misturava-se com um estranho fascínio que eu não conseguia compreender. Fiquei ali sentado, ofegante, tentando recobrar o controle sobre a minha realidade habitual. Corri os olhos pelo escritório. Era tudo muito diferente da aridez e da desordem comuns em um posto de gasolina. No sofá onde eu estava havia um desbotado, mas colorido cobertor mexicano. À esquerda, junto à entrada, vi um estojo muito bem organizado de artigos para viagem. Mapas, fusíveis, óculos escuros, e várias outras coisas. Atrás de uma escrivaninha de nogueira havia uma cadeira de veludo cor de terra. Um bebedouro protegia uma porta onde se lia: Privativo. Ao meu lado estava a segunda porta, que dava para a garagem. O que mais me impressionou foi o conforto que havia naquela sala. Em toda a sua extensão era coberta por um tapete rústico, amarelo brilhante, que já quase até o capacho da porta, na entrada. As paredes estavam recém-pintadas de branco, adornadas por coloridos quadros de paisagem. A iluminação suave me acalmou, criando um contraste relaxante com as luzes fluorescentes lá de fora. Toda a sala transmitia uma sensação de aconchego, ordem e segurança. Como eu poderia saber que aquele se tornaria um local de aventuras, magia, terror e romance, todos imprevisíveis? Naquele momento pensei apenas que uma lareira cairia muito bem ali. Logo a minha respiração voltou ao normal, e minha cabeça, se não estava tranquila, pelo menos deixara de girar. A semelhança daquele homem de cabelos brancos com o dos sonhos sem dúvida não passara de coincidência. Pus-me de pé com um suspiro, fechei o zíper da jaqueta e saí. O velho continuava sentado no mesmo lugar. Passei por ele e lancei-lhe um último e rápido olhar, um lampejo nos olhos dele atraiu os meus. Nunca tinha visto olhos como aqueles. A princípio, eles me pareceram cheios de lágrimas, prontas a serem vertidas. Então, ao piscar, elas se transformaram, como uma estrela a tremeluzir no firmamento. Fui mergulhando cada vez mais naquele olhar, até que as estrelas tornaram-se apenas um reflexo dos olhos dele. Por algum tempo fiquei perdido, sem ver nada além daqueles olhos,
curiosos e resolutos como os de uma criança. Não sei por quanto tempo fiquei ali, podem ter sido segundos ou minutos, talvez mais. Estremecendo, tomei consciência de onde estava. Murmurei um boa noite, sentindo-me meio zonzo, e apressei-me rumo à esquina. Parei ao chegar à calçada. Minha nuca formigava, eu sentia que ele ainda me olhava. Espiei por sobre o ombro. Não haviam se passado mais do que 15 segundos. Mas lá estava ele, de pé no telhado, os braços cruzados, contemplando o céu estrelado. Aturdido, olhei a cadeira vazia, ainda encostada na parede, e depois voltei a olhar para cima. Não era possível. Se ele estivesse trocando a roda de uma carruagem feita com uma abóbora gigante, e conduzida por ratos enormes, o efeito não teria sido mais surpreendente. Em meio à quietude da noite, contemplei aquela figura magra, cuja presença se impunha mesmo à distância. Ouvi as estrelas como sinos bimbalhando ao vento. Súbito, ele voltou-se, e fixou os olhos diretamente em mim. Estava a uns 20 metros de distância, mas quase pude sentir sua respiração em meu rosto. Estremeci, e não por causa do frio. Aquela porta em que a realidade se dissolvia em sonhos voltou a se abrir com um rangido. Retribuí-lhe o olhar. Sim. Disse ele. Em que posso ajudá-lo? Palavras proféticas. Desculpe-me, mas... Está desculpado. Ele sorriu, senti meu rosto enrubescer, aquilo estava começando a me irritar. Ele estava brincando comigo, mas não me dizia quais eram as regras do jogo. Muito bem. Como foi que subiu ao telhado? Subi ao telhado? Ecoou ele, com ar inocente e intrigado. Sim. Como saiu daquela cadeira, apontei, e subiu ao telhado em menos de 20 segundos. Você estava encostado na parede bem aqui. Eu me virei, caminhei até a esquina, e você? Sei exatamente o que eu estava fazendo. A voz era retumbante. Não precisa me dizer. A questão é, você sabe o que estava fazendo? Claro que sei o que estava fazendo. Eu já estava irritado, não era mais uma criança para ser surpreendido. Mas queria desesperadamente conhecer o truque do velho, por isso controlei-me e pedi educadamente. Por favor, senhor, diga-me como subiu ao telhado. Ele continuou a olhar-me em silêncio, até todo o meu pescoço começar a formigar. Finalmente, replicou. Usei uma escada. Está lá nos fundos. Então, ignorando-me, voltou a contemplar o céu. Fui rapidamente para a parte de trás. Realmente, havia uma velha escada encostada na parede. No entanto, ela ficava pelo menos 2 metros abaixo da borda do telhado, mesmo que tivesse sido utilizada, o que era duvidoso, não explicaria como ele subira ao telhado em poucos segundos. Algo tocou no meu ombro na escuridão. Contive um grito e girei sobre mim mesmo. Era a mão do velho. De alguma forma ele descera do telhado e se aproximara sem que eu percebesse. Então adivinhei a única resposta possível. Ele tinha um irmão gêmeo. Com certeza gostavam de assustar visitantes inocentes. Imediatamente perguntei. Muito bem, senhor, onde está seu irmão gêmeo? Não sou nenhum idiota. Ele franziu levemente o senho, em seguida, começou a rir. Ah! Então era isso. Eu estava certo, descobrir o truque. Mas sua resposta não me deixou tão seguro. Se eu tivesse um irmão gêmeo, acha que perderia meu tempo aqui, falando com uma pessoa que não é nenhum idiota? Deu outra risada e voltou a passos largos para a garagem, deixando-me ali, boquiaberto. Eu não podia acreditar no atrevimento daquele sujeito. Apressei-me a alcançá-lo. Ele tinha entrado na garagem e começara a consertar um carburador, sob o capô de uma velha caminhonete verde. Então me julga um bobo, não é? Indaguei, parecendo ainda mais agressivo do que pretendia. Somos todos bobos. Replicou ele. Só que alguns sabem disso, e outros não. Você deve pertencer a esse último tipo. Pode me passar aquela chave inglesa menor? Estendi-lhe a maldita chave inglesa e fiz menção de ir embora. Antes, entretanto, eu precisava saber. Por favor,
diga como conseguiu subir tão rápido ao telhado. Estou realmente intrigado. Ele me devolveu a chave. O mundo é um enigma, não há necessidade de compreendê-lo. Disse, apontando a prateleira às minhas costas. Agora vou precisar do martelo e da chave de fenda, bem ali. Frustrado, observei-o durante mais um minuto, tentando descobrir uma forma de fazê-lo revelar o que eu queria saber, mas ele parecia indiferente à minha presença. Desisti. Dirigia-me para a porta quando, então, ele disse. Não vá. Ele não estava pedindo, não estava ordenando. Era uma declaração banal. Olhei-o, e seus olhos eram suaves. Por que não devo ir embora? Posso lhe ser útil. Disse ele, removendo habilmente o carburador, como um cirurgião procedendo a um transplante de coração. Colocou-o cuidadosamente no chão e voltou-se para mim. Eu olhava embasbacado. Tome. Disse ele, passando-me o carburador. Desmonte-o, e coloque as peças naquela lata para que sejam lavadas. Isso afastará seus pensamentos dessas perguntas. Minha frustração transformou-se numa gargalhada. Aquele velho podia ser ofensivo, mas também era interessante. Decidi ser sociável. Meu nome é Dan, disse, estendendo a mão para cumprimentá-lo e sorrindo falsamente. Como é o seu? Ele colocou a chave de fenda na minha mão estendida. Meu nome não interessa, nem o seu. O importante é o que está além dos nomes e das perguntas. Bem, você precisará desta chave de fenda para desmontar o carburador. Nada existe além das perguntas, retorqui. Como foi que vou para aquele telhado? Não é mágica, portanto, pode perder a esperança. Em seu caso, contudo, acho que serei obrigado a fazer uma mágica bem difícil. Talvez transformar um asno em ser humano. Afinal, quem diabo você pensa que é, para me dizer essas coisas? Sou um guerreiro. Retrucou ele bruscamente. Além disso, quem sou depende de quem você quer que eu seja. Você não pode responder a uma pergunta diretamente. Irritado, ataquei com violência o carburador. Faça uma pergunta direta e tentarei responder a ela. Disse ele, com um sorriso inocente. A chave de fenda escorregou e esfolou o meu dedo. Droga! Gritei, indo lavar o corte na pia. Sócrates ofereceu-me um band-aid. Pois muito bem. Eis uma pergunta direta, eu estava decidido a manter a paciência. Como você pode ser útil a mim? Já fui útil a você. Replicou ele, apontando o band-aid em meu dedo. Isso bastou. Olhe, não posso mais ficar perdendo meu tempo aqui. Preciso dormir. Pus o carburador no chão e comecei a me retirar. Como sabe que não esteve dormindo toda a sua vida? Como sabe que não está dormindo neste exato momento? Salmodiou ele, os olhos brilhando. Como você quiser. Eu já estava cansado demais para discutir. Só uma coisa, antes de eu ir embora, pode me dizer como fez aquela acrobacia? Ele se aproximou, estendeu a mão e tomou a minha. Amanhã, Dan, amanhã. Disse ele, abrindo um sorriso caloroso. Todo o medo e a frustração anteriores desapareceram de mim. Minha mão, meu braço e em seguida todo o meu corpo começaram a formigar. Ele, então, acrescentou. Foi um prazer revê-lo. O que quer dizer com isso? Comecei, mas logo me contive. Já sei, amanhã, amanhã. Ambos caímos na risada. Fui até a porta, parei, voltei e me disse. Até logo, Sócrates. Ele pareceu surpreso, mas então deu de ombros. Achei que tinha gostado do nome. Fui embora sem dizer mais nada.